Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos aí para o nosso webinar de resultados de 2021 e do quarto trimestre de 2021. Algumas instruções aqui para o webinar, né? Nós vamos iniciar com a apresentação dos resultados do trimestre do ano e no final nós vamos abrir para perguntas nos últimos 30 minutos. As perguntas elas podem ser realizadas no Q&A, no chat ou abrimos o microfone de quem quiser fazer a pergunta diretamente. A reunião está sendo disponibilizada a tradução simultânea para o inglês, basta clicar a opção ali Interpretation, so there will be simultaneous translation to English, you just have to click the interpretation button on the bottom of the page. O webinar será gravado e disponibilizado nos 2 idiomas no site de RI da companhia. Então, vou passar rapidamente aqui pelos principais números e um update sobre a empresa, e aí nós abrimos na sequência para as perguntas. Então, entrando nos resultados de 2021, nós tivemos uma performance espetacular em 2021, com números bastante superiores ao que nós fizemos em 2020, uma receita operacional líquida de 1.605 bilhões, esse número é 56% superior ao que nós fizemos em 2020, um EBITDA ajustado de 493 milhões, 118,7% superior a 2020, a nossa alavancagem ficou em 0,78, abaixo da nossa estrutura de capital ideal. Nós devemos, ao longo desse ano, alavancar mais a empresa à medida que os investimentos da plataforma Gaia vão acontecendo. Custo da dívida nos últimos 12 meses, 9,87% ao ano, tem sido impactado aqui pela alta da taxa Selic nos últimos meses. E um lucro líquido recorde também de 285.313, 207% superior ao que nós fizemos em 2020. Tivemos um ROIC nos últimos 12 meses de 24,5%, um ROIC excepcional para a indústria, é o ROIC mais alto das empresas nacionais de papéis para embalagem e também, quando se compara com outras empresas no mundo, é um percentual bastante significativo, com resultados realmente remunerando aí o capital dos acionistas. Investimentos de 308.580 na plataforma Gaia, lembrando que a plataforma Gaia é um conjunto de investimentos em 2 ciclos, que nós vamos falar um pouco mais à frente, que perfazem quase R$1 bilhão, e nós realizamos ao longo de 2021 308 milhões. Entrando especificamente nos resultados do quarto trimestre, foi igualmente um trimestre bastante forte, com resultados superiores e muito superiores ao que nós tivemos no quarto trimestre do ano passado, uma receita de 414 milhões, 42,3% superior ao quarto trimestre de 2020, o EBITDA de 134 milhões, 114,9% superior ao quarto trimestre, o lucro de 63 milhões, 86% superior ao quarto trimestre de 2020, e investimentos na plataforma Gaia de 121 milhões e 200, o que demonstra que a gente vem acelerando aí os investimentos nos últimos meses à medida que os projetos da plataforma Gaia vão amadurecendo. Quando a gente olha aqui a evolução da receita, então nós tivemos essa evolução de 42% em relação ao mesmo período do ano passado, e tivemos uma queda de 4,3% em relação ao terceiro trimestre, em função de o quarto trimestre ser um trimestre com menos dinâmica, principalmente no mês de dezembro, em que a maior parte das atividades elas ocorrem até meados do mês. Então, tipicamente, o quarto trimestre ele é um pouco menos dinâmico que o terceiro. Nós exportamos 15% da nossa receita no quarto trimestre de 2021, contra 15% no terceiro trimestre. O EBITDA fechou em 134 milhões, esse número é 4,4% abaixo do que nós fizemos no terceiro trimestre, pelos mesmos motivos, com a mesma margem do trimestre anterior, 32,4%, e uma evolução de 114% com relação ao EBITDA do quarto trimestre de 2020, que foi de 62 milhões. O lucro de 63 milhões, esse lucro ele é 35% menor ao terceiro trimestre. No terceiro trimestre nós tivemos um evento não recorrente de crédito fiscal, que não ocorreu no quarto trimestre, por isso essa diferença. E em relação ao quarto trimestre do ano passado, nós ficamos 86,7% acima.
Quando a gente fala em volume de vendas, o mercado ele vem nos últimos meses um pouco menos demandado, né, de papelão do lado, principalmente. Nós tivemos aqui uma queda no volume de vendas de papelão do lado do terceiro para o quarto trimestre de 4,8% e uma queda em relação ao quarto trimestre de 2020 de 5,3%. Apesar dessa queda, a gente vem navegando em patamares de expedição de papelão do lado muito superiores ao que nós tínhamos antes da pandemia, né? O mercado de papelão do lado como um todo teve um crescimento estrutural, principalmente por conta do e-commerce, delivery, e também a substituição de embalagens não tão sustentáveis por embalagens sustentáveis de papel, e isso tem trazido uma dinâmica muito positiva para o mercado como um todo. Em metros quadrados, uma queda de 5,6% e 4,2% em relação ao último trimestre. A Irani, nós tivemos uma queda um pouco superior, de 13,1% e 7,9%. Nós tivemos um evento não recorrente em Indaiatuba, no quarto trimestre, uma parada para manutenção da onduladeira de São Paulo, unidade de Indaiatuba, e isso fez com que o nosso volume expedido daquela unidade ficasse um pouco abaixo. Em relação em metros quadrados, 13,3 e 8,6, a diferença em relação aos trimestres anteriores. No entanto, nós tivemos uma evolução de preços muito significativa ao longo do ano passado, né? 58,8% de evolução de preço médio, né? Quarto trimestre em relação ao terceiro, nós tivemos ainda uma pequena evolução de 0,7%, principalmente em função do carry-over do terceiro trimestre. Os preços permaneceram estáveis ao longo do trimestre, mas nós tínhamos aí um pequeno carry-over do terceiro trimestre que trouxe esse aumento aí de 0,7%. Em metros quadrados, 59,3 e 1,1 em relação ao terceiro trimestre. Então, uma dinâmica de preços muito favorável ao longo do ano passado como um todo. Quando nós falamos de papel para mercado, esse é o papel que a gente vende diretamente no mercado para convertedores, né? Papéis em geral de fibra virgem. Nós vendemos 32.325 toneladas, um pouco menos do que nós vendemos no quarto trimestre do ano passado, 0,9%, e 1,1% acima do que nós vendemos no terceiro trimestre. A diferença é que o mix de venda do quarto trimestre foi bem melhor do que nós tivemos no ano passado. Nós vendemos 27 mil toneladas de papéis de fibra virgem para sacos, né? Contra 24.500 no quarto trimestre de 2020 e 26 no terceiro trimestre. E tivemos uma redução aqui das vendas de papel para papelão ondulado, dado que nós transferimos mais papel para as nossas unidades de embalagem. Então, foi, em termos de venda de papel, um trimestre muito positivo, principalmente na venda de embalagem, papel para embalagens flexíveis, né, que são sacos de diversas gramaturas, desde sacos para panificação até sacos industriais. E o papelão do lado aqui, os preços médios, né, subiram 29,6%. Então, nós tivemos uma alta muito significativa de preços ao longo de 2021, em função da demanda muito forte por papel para embalagem, né, sacos em geral, e tivemos uma evolução de preços em relação ao terceiro trimestre de 4%. Nós antecipamos o repasse de preços, nós faríamos demanda muito forte ainda por esses papéis, e com isso nós teremos uma rentabilidade bastante positiva nesse negócio ao longo de 2022, todo dado que a gente está antecipando os aumentos de preços, em um aumento que deve chegar próximo aí a 2 dígitos no trimestre que nós estamos em curso. Preços médios de embalagens rígidas evoluiu 57,5%, aqui nós estamos falando de papéis para PO, que nós vendemos no mercado, é um volume bem pouco significativo, é miolo que nós vendemos no mercado, e que teve um aumento de 57,5%, acompanhando aqui o aumento das aparas, e teve uma queda nesse trimestre de 6,4%, também acompanhando a queda das aparas. Tivemos uma queda, inclusive, menor que a média de mercado, mas há uma correlação muito forte entre o preço do miolo e o preço das aparas. Quando a gente olha a evolução do preço das aparas no último trimestre, nós fechamos, a Angut fechou com preço médio de R$ 980 por tonelada, FOB, e nós fechamos com 1.037, levemente acima, em função de mix, de região
regiões e também porque nós estamos um pouquinho atrás da curva de redução de preços em função das parcerias e da dinâmica de relacionamento com os nossos fornecedores. Mas, quando a gente olha aqui, a gente vê já uma queda, inclusive, em relação ao quarto trimestre do ano passado, né? Então, toda aquela alta que nós tivemos ao longo do ano, ela já foi, já voltou a patamares similares ao que nós estávamos fazendo no quarto trimestre do ano passado e bem abaixo do que nós fizemos no terceiro trimestre. No caso nosso, 23,9% abaixo do terceiro trimestre e 4,2% acima do quarto trimestre de 2020, um pouco diferente do mercado. Quando a gente olha aqui por unidade, na unidade de Santa Catarina, uma evolução de 5,6 e uma queda de 22,6, unidade de Minas Gerais 2,6 positivo e uma queda de 21,9, e Irani como um todo, aqui nós estamos falando do preço CIF, né? 21,7 de queda contra 5,5% de alta em relação ao quarto trimestre de 2020. As aparas, elas prosseguem numa trajetória de queda. A gente vê esse mercado de aparas bastante ofertado no momento. O sistema todo de coleta de aparas ele voltou à normalidade, isso por si só já garante uma oferta de aparas significativa. Nós mantivemos aí, o setor como um todo manteve um nível de importação de aparas também relevante nos últimos meses, o que ajuda aí nessa queda de preços. E também a própria inserção de mais papéis de fibra virgem no sistema acaba ajudando também a aumentar a oferta. Então, a gente vê esse mercado ofertado nos próximos meses, a trajetória de queda continua, os preços devem se estabilizar, na nossa visão, ao redor aí de R$700 por tonelada, porque é o momento que o estímulo para os catadores na ponta final ele começa a ficar muito baixo, e com isso você acaba tendo ali quase como um piso do valor das aparas ao redor desse número. Resinas, nós tivemos um ano também excepcional em resinas, o quarto trimestre, sazonalmente, ele tem um volume menor, ele ficou melhor do que o quarto trimestre do ano passado, 13,7%, no caso de breu e terebintina, mas 19% inferior ao terceiro trimestre, em função da sazonalidade. Os preços tiveram uma evolução muito significativa em dólar, né? 115,1% no caso do breu e 18,9% em relação ao terceiro trimestre. E a terebintina também um crescimento bastante significativo, 97% em relação ao quarto trimestre, e uma queda aqui de 1,1% em relação ao terceiro trimestre. Na realidade, não há queda do preço em dólar, o que há é um aumento do custo de transporte em função dos fretes marítimos que nós, diferentemente do papel, que nós conseguimos repassar o custo do frete adicional para os clientes finais, na terebintina nós não tivemos essa possibilidade, por isso essa pequena queda no preço no quarto trimestre. Quando a gente olha os resultados de 2021 consolidados, então são muito positivos, a receita crescendo 56% para 1,6 bilhão, o EBITDA subindo 118 para 493 milhões, como foi dito, uma margem de 30,8%, bastante significativa, uma das melhores margens aí do setor em termos de margem de EBITDA. Volume de vendas crescendo, no caso do papelão ondulado, a BPO crescendo 4,3%, então nós estamos falando aqui de uma expedição no mercado acima de 4 bilhões de toneladas, o que é um número muito significativo. O Brasil está entre sétimo e oitavo maior produtor de papelão ondulado do mundo, e com uma dinâmica de crescimento nos últimos 2 anos muito significativa, potencializada, aí, como eu falei, por esses eventos aí de e-commerce, delivery, substituição de embalagens plásticas, principalmente por embalagens de papel. Nós tivemos um crescimento um pouco menor, em função da nossa disponibilidade de capacidade e também por conta da nossa postura com relação a preços. Nós temos sido muito firmes aí na manutenção dos preços, e isso é fundamental aí na manutenção das margens dos resultados da empresa. Em metros quadrados, cresceu 3,8%, o mercado como um todo, nós tivemos um crescimento de 0,8%, levemente abaixo, e os nossos preços médios crescendo 62,5% e 64% em metros quadrados. Aqui uma visão do mercado de papéis, então nós tivemos uma venda total de 7% menor, isso em função de uma menor transferência de papel para as embalagens. Então, o ano anterior, em 2020, nós vendemos muito mais papel para o mercado, por conta da pandemia, a gente exportou mais papel de PO naqueles meses mais difíceis,
mas em 2021, nós já normalizadas as operações de papel ondulado no Brasil, nós transferimos mais papel e vendemos um volume bem mais significativo em 2021 de papel para embalagens flexíveis, papel para sacos, que tem um valor agregado bem maior. E os preços, quando nós falamos do preço aqui de papéis para embalagens flexíveis para sacos, houve uma evolução aqui de 28,7% no preço médio, e 95,2% no caso dos preços de papel para papelão ondulado, e que vem sendo pressionados, como eu falei, principalmente o preço de miolo com a queda das aparas. Mas essa evolução de quase 30% no preço dos papéis de fibra, isso é muito significativo no aumento das margens, principalmente porque nós não tivemos uma pressão de custos tão significativa nos papéis à base de fibra virgem, como nós tivemos nos papéis à base de aparas. No caso de resinas, nós tivemos aqui um aumento de 11,4% no volume total produzido e vendido. O preço do breu subiu 96,5% no ano e o da terebentina 118,1%. Preços em dólar, né? A demanda por esses produtos continua muito boa. Os preços eles estão em patamares pré-pandemia, que eles já estavam em patamares muito bons, houve uma queda, depois eles recuperaram e agora estão em preços aí próximos das máximas históricas e vem se mantendo. Quando a gente olha aqui a dívida, né, nós fechamos com uma dívida líquida uma dívida bruta de 892,8 milhões, um saldo de caixa de 506 milhões, uma dívida líquida de 386,5 e uma relação de dívida de 0,78. Então, bastante comportada aqui a nossa alavancagem. Nós devemos alavancar, como eu falei um pouco, a empresa ao longo desse ano por conta dos investimentos da plataforma Gaia, mas uma alavancagem que rapidamente cai novamente com a captura do retorno dos projetos da plataforma Gaia, que começa a acontecer de uma forma consistente já em 2023. Quando a gente olha o perfil da dívida, nós temos aqui 97% em moeda nacional e 3% em moeda estrangeira. Essa é uma estratégia nossa financeira de não ter endividamento em moeda estrangeira, dado que a maior parte da nossa receita é em reais. E também ela está bastante bem alongada, né? Nós fechamos uma operação direta com o BNDES para financiar a plataforma Gaia, já recebemos metade dos recursos, e metade dos recursos fica agora para 2022, então 90% no longo prazo e 10% apenas no curto prazo. O nosso ROIC, como falei, ascendente, 24,5%, uma evolução aqui de 2,3 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre e 11,9 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre do ano passado. Então, uma evolução muito significativa em função, evidentemente, dos resultados da empresa em 2021. Falando aqui rapidamente sobre a plataforma Gaia, nós temos dois ciclos. O primeiro ciclo, que é o mais significativo, que é o Gaia 1, 2 e 3, são os projetos principais e que representam a maior parte do retorno. O Gaia 1 com mais ou menos 60% do investimento do ciclo, o Gaia 2 com mais ou menos uns 15% e o Gaia 3 em torno de 8% do valor do investimento total. Então, esses três investimentos eles estão caminhando muito bem. O Gaia 1, toda a parte de física do projeto deve estar concluída até o final desse ano, e a caldeira, nós estimamos que ela parte em fevereiro do ano que vem. O Gaia 2, que é a expansão da embalagem Santa Catarina, nós já inauguramos ontem, inclusive, eu estava lá na Campina da Alegria, a nova onduladeira, né? O projeto está na fase final, nós devemos concluir esse projeto no primeiro semestre desse ano e já aumentando aqui a disponibilidade de conversão de papelão ondulado para nós. O fato de nós estarmos ampliando a capacidade, ele não causa estresse no mercado, porque o que acontece? Nós deixamos de vender papel para o mercado, né, e passamos a converter esse papel nas nossas unidades de embalagem, então não há uma maior disponibilização de embalagem, o que há é a Irani convertendo mais volume de papelão ondulado. Fora da máquina 2, a máquina 2 ela para no mês de agosto, né, e ela entra em curva de performance de mais de 30% em relação ao que se faz hoje, voltada para papéis de escolas, que é menos. Nós tivemos aqui o licenciamento da São Luís está se encaminhando bem, e da Cristo Rei está um pouco mais demorado, porque nós temos o licenciamento da Bacia do Rio,
para acontecer antes e algumas questões burocráticas aqui para solucionar, mas a repotenciação da São Luís acontecendo aí dentro do nosso cronograma esperado. Houve um pequeno atraso aí no licenciamento, mas agora entra numa fase de execução. Mas, como eu falei, a maior parte dos projetos acontecendo e se encerrando esse ano, e aí ficam as duas repotenciações acontecendo aí a partir de final desse ano, no caso da São Luís, e a Cristo Rei, provavelmente em 2023, a gente faz esse investimento. Nós temos aqui o investimento bruto que foi realizado no quarto trimestre, de 118 milhões, e fizemos um investimento total já realizado de 305 milhões nesses 3 projetos. Aqui uma visão de prazos. O Gaia 1 ele termina no segundo semestre de 2023, mas a gente entra em curva de performance da caldeira já no primeiro semestre de 2023 e já contribuindo aqui para o resultado do próximo ano. A Embalagem Santa Catarina entrando aqui já em curva de performance em meados deste ano, né? Então devemos entregar o projeto cerca de 6 meses antes do que estava previsto. A reforma da máquina 2 acontecendo aqui no início do segundo semestre, a parada, e entra em curva de performance, também nós estamos entregando antes do que estava previsto originalmente no cronograma. Então, os 3 projetos mais significativos, nós estamos dentro do budget, levemente abaixo, no caso do Gaia 1, o Gaia 2 totalmente alinhado com o budget e o Gaia 3 levemente acima, mas em termos de valores não devemos ter nenhuma surpresa e em termos de cronograma, todos os 3 projetos terminados um pouco antes daqueles prazos originais. E aí temos o segundo ciclo de investimentos também acontecendo, que são projetos menores que perfazem aqui cerca de 92 milhões de investimento bruto, 70 milhões líquido de impostos, e esses projetos eles estão acontecendo, já estão em fases ou de engenharia ou de aquisição dos equipamentos. Nós já adquirimos essa impressora porte-vínculo, tem o prazo agora de entrega. A automação do estoque intermediário é um projeto um pouco mais complexo, nós estamos na fase de engenharia, a ETE também na fase de engenharia, e essa parte aqui dos historiadores, que é toda a parte de sensorização das nossas plantas, né, e dos nossos equipamentos para a transformação digital e otimização digital, acontecendo aí de uma forma bem bacana. Muito bem, então, aqui alguns destaques desse trimestre, né? Nós estamos caminhando com o nosso programa de recompra, acaba sendo um investimento extremamente positivo para os nossos acionistas. Estamos recomprando a ação que está num preço bastante abaixo dos níveis históricos de múltiplo, principalmente. Então, já atingimos 34% do total da recompra e devemos continuar recomprando ao longo do primeiro semestre desse ano até completar aí o volume total possível de recompra. Tivemos a comercialização aqui de 156 mil CRs, que é a redução de emissão certificada, né, que é a comercialização de crédito de carbono, que a gente vem fazendo. Nós temos 2 projetos de MDL vigentes. Tivemos aí mais de 2,5 milhões de projetos de impostos direcionados para projetos socioambientais nas comunidades próximas da nossa fábrica aqui de Santa Catarina, onde estão ocorrendo os investimentos. A Irani ela se tornou signatária do Fórum de Empresas de Direitos LGBTI+, né? Nós temos um programa de diversidade bastante intenso e já há alguns anos que a gente vem trabalhando nesse tema. Definimos algumas metas aqui para a década, né, de aumentar principalmente a participação de mulheres no total de colaboradores da empresa. Temos avançado bem, evoluímos aí 2 pontos percentuais no último ano e temos um desafio aí de aumentar 2,5 pontos percentuais esse ano no contingente de mulheres na empresa. E mais de 400 horas em práticas de voluntariado, beneficiando cerca de 8 mil pessoas no entorno das nossas plantas. Nós temos grupos de voluntariados em todas as nossas unidades, e aos poucos a gente tem avançado muito aí nas ações junto às comunidades próximas, né, apoiando aí o desenvolvimento de regiões que são carentes, né, e carentes desse apoio, muitas vezes, que nossos colaboradores podem dar em termos de educação, de cidadania. Nós ficamos, em 2021, alguns prêmios que foram bem importantes para nós, né? Nós ficamos em segundo lugar no Prêmio Exame, né, na sua 48ª edição, levemente abaixo na pontuação do primeiro lugar, que avalia aqui as ações, o desempenho financeiro, o desempenho nas ações de ESG e governança da empresa. Então, a gente ficou bem feliz aí com
com essa conquista, né, e bem acima dos demais, então isso realmente nos orgulhou bastante. Atingimos pela primeira vez, nós recebemos o troféu Transparência da ANEFAC, né, que é feito em conjunto com a FIPECAF, onde são avaliadas as demonstrações financeiras em conjunto de 4.000 empresas no mercado. Isso, nós ficamos entre as 15 melhores empresas e recebemos aí o troféu Transparência, justamente quando esse prêmio chegou aqui nos seus 25 anos, é um prêmio bastante reconhecido, e aí fica os nossos parabéns aí para a nossa equipe de contabilidade, o Evandro, que é o nosso gerente de contabilidade, aí pelo trabalho que vem fazendo ao longo aí de muitos anos. Nós fomos reconhecidos como a 13ª melhor empresa para trabalhar no Rio Grande do Sul, ficamos em 39º entre as 40 indústrias do país e estamos entre as 10 melhores empresas para trabalhar no estado de Santa Catarina. A gente vem avançando bastante aqui nas pesquisas de clima, também ficamos na pesquisa Humanizadas como uma das empresas mais humanas do Brasil. Isso é um ponto também que a gente valoriza demais, essa evolução nos rankings, porque toda evolução ela pressupõe ações consequentes e uma avaliação positiva dos nossos colaboradores com relação a essas ações que a gente vai evoluindo ao longo do tempo. E somos a única empresa do segmento da embalagem que compõe a nova carteira, que é o IGPTW, né, que são as empresas que têm a certificação Great Place to Work na B3. Aqui o nosso time de relação com investidores, né, o Divan, que a maioria dos senhores conhece, é o nosso CFO e relações com investidores. Nós temos, a partir desse mês, um gerente de relações com investidores, que é o André Carvalho, que era gerente de novos negócios e agora assume como gerente de relações com investidores. É do mercado, conhece bem, vai ser uma pessoa que vai fazer aí o nosso advocacy bem feito aí para que a gente continue sendo bem percebido pelo mercado e que as nossas teses de investimento sejam conhecidas e testadas aí atualmente pelo mercado. E os nossos analistas de relações com investidores, a Mariciane, o Vincenzo e a Daniela, temos a área financeira, o Marcos e o Emanuel, e na área contábil, o Evandro e o Alex, compondo esse time aí de relação com investidores que a gente tem procurado evoluir aí todos os anos. Muito bem, eu acho que essa é uma visão rápida aqui dos nossos resultados. Como eu falei, foi um ano muito positivo. Nós estamos entrando muito bem o ano, os resultados são bastante fortes, as nossas margens elas estão ampliadas aí pelos aumentos de preços que nós fizemos ao longo de 2021 e agora potencializado pela queda das aparas, então isso realmente faz com que o momento seja extremamente favorável ao setor. E a nossa expectativa é ter um ano bastante positivo, principalmente em função aí do auxílio emergencial, a própria questão das eleições acaba trazendo uma dinâmica muito positiva para o nosso setor em geral, e as exportações, né, papéis para embalagem, ela continua extremamente demandado no mundo todo, favorecendo tanto o aumento de preços em dólar, quanto a possibilidade de exportação de um volume maior, se necessário, numa eventual demanda menor no mercado interno. Então, a gente tem essa flexibilidade, que é uma da beleza do nosso modelo de negócios, né? Ter essa possibilidade de exportar um pouco mais, colocar um pouco mais de papel no mercado interno para a gente poder gerir adequadamente a rentabilidade. Eu acho que do ponto de vista da apresentação é isso, e aí eu abriria aí para os demais diretores que estão comigo aqui, só para eu acabei não apresentando no início, o Henrique Zuckerman é o nosso diretor do negócio papel, resinas, florestal. O Lindomar Lima, nosso diretor do negócio papelão ondulado, embalagens sustentáveis de papelão ondulado, né? E o Henrique, papel para embalagens sustentáveis. O Fabiano, nosso diretor de pessoas, estratégia e gestão. E o Odivan, a maior parte já conhece, o nosso CFO e diretor de relações com investidores. Então, agora, eu abriria aqui para as perguntas que houver, e vou deixar o Divan pilotar essa parte aí das perguntas. Bom, boa tarde a todos. Então, quem tiver pergunta pode colocar no chat aqui, ou pode indicar que quer falar no microfone, a gente abre aí para quem quiser se manifestar. A primeira pergunta aqui é sobre dividendos, do Evandro. Qual a perspectiva de pagamento de dividendos da empresa? Quer que eu responda aqui, Sérgio? Sim, por favor.
Eu já até peguei aqui direitinho os dados. Nós, em 2021, só para ter uma ideia, nós distribuímos 89 milhões e 933 mil reais. Significa um dividend yield de 6,57% quando calculado sobre o valor da ação no dia 31 de dezembro de 2020. E aí agora, para 2022, olhando para frente, nós temos uma política de dividendos, que nós distribuímos o mínimo obrigatório, que é 25% do lucro líquido, e, adicionalmente, mais 25% caso no ano anterior a gente feche o ano com a alavancagem abaixo de 2,5 vezes, que é o que diz a nossa política. Então, nós, para a virada do ano agora, isso já está público ali nos nossos DFs, nós vamos ter uma distribuição de 15.892, referente a 25% do quarto TRI, que é o mínimo obrigatório, e estamos propondo na Assembleia, que vai ser realizada em abril, então, a distribuição de mais 25% de todo o lucro de 2021, que dá um montante de 70.888. Isso vai ser deliberado na Assembleia de abril para ser pago provavelmente no mês de maio. E aí, durante o restante do ano, nós seguimos distribuindo o mínimo obrigatório e, na Assembleia de 2023, distribui de novo esse adicional de 25% do lucro líquido de 22, conforme a política. Na verdade, a nossa ideia é justamente essa, né, que a gente possa estar tendo um payout de 50% do lucro líquido ao longo do tempo, ao mesmo tempo que a gente retém 50% do lucro e reinveste na companhia, porque temos projetos de crescimento muito bons, com taxas de retorno muito boas. Então, o recurso dentro da companhia aqui gera um retorno muito bom aí para todos os investidores. Mas, às vezes, até falo, né, a gente tem uma visão de ter um combo, de ser uma empresa de entregar um value investing via dividendos e também a valorização da ação via growth, porque a gente tem condições de crescer, até pelo tamanho da empresa, tem muita oportunidade no mercado. Bom, a segunda aqui, caso não tenha ficado claro, Evandro, coloca no chat aqui que a gente esclarece, tá? A segunda aqui, boa tarde a todos. Aqui do André Santana. Vocês acreditam que os níveis de margem de 2021 são sustentáveis? Quais perspectivas de preço do papelão do lado e flexíveis de preço de aparas? Eu acho que tem que olhar negócio por negócio, né? O preço das aparas em queda, evidentemente, acaba tendo alguma pressão de redução de preços nas embalagens de papelão do lado. No entanto, como a gente teve outros custos, 2021 foi um ano de inflação de custos muito forte, né? Químicos, mão de obra subindo aí quase 11% em relação aos acordos coletivos esse ano. Então, tudo isso tem justificado esse aumento de preços que nós tivemos, mesmo com a queda das aparas. Evidentemente que se a demanda vem muito fraca, há uma pressão por renegociação de preços, e a gente vem fazendo pontualmente alguma coisa de redução nesse primeiro trimestre, mas nada muito significativo, né? Nós devemos manter aí a rentabilidade ao longo de 2022 alinhada com o que nós fizemos no quarto trimestre, no terceiro trimestre. A gente deve ter rentabilidades muito parecidas, porque houve uma mudança na nossa avaliação, uma mudança estrutural no mercado do papelão do lado, com e-commerce, com teledelivery, com sacolas, o papelão do lado indo até o consumidor final. Tudo isso colaborou para que houvesse um descolamento do crescimento do papelão do lado do PIB, né? Havia uma correlação muito forte. Hoje, nós tivemos quase 10% de crescimento nesses últimos 2 anos no mercado do papelão do lado, e o PIB um comportamento bem diferente, né? Então, a gente acabou, em que pese aí toda a dor e o sofrimento da pandemia, o nosso setor acabou sendo favorecido de uma certa maneira, e também por esse movimento de embalagens mais sustentáveis. E é o nosso caso, nossas embalagens elas são biodegradáveis, são totalmente recicláveis. O papel ele pode ser reciclado até 7 vezes, em média. Então, assim, é um produto que tem uma aceitação pela sociedade muito favorável, e isso tem estimulado
o crescimento estrutural do uso dos nossos materiais, seja no mercado de papéis para embalagens flexíveis, sacolas, sacos, de forma geral, que continua com uma demanda muito forte, né? Seja no mercado de papelão ondulado. Esse sim, nós tivemos 2 meses aí um pouco mais fracos de demanda, mas o mês de março já sinaliza uma recuperação na demanda de papelão ondulado, e nós devemos ter um segundo trimestre com uma demanda um pouco melhor, e o segundo semestre, a tendência é de ter um segundo semestre bastante aquecido. Quando nós falamos aí de expedições próximas de 360 mil toneladas, que é o que se espera para o segundo semestre, pelas projeções que a FGV nos apresentou na Empapel ontem, são expedições que mantêm o setor muito ocupado, até com nível de entrega, às vezes com lead times alongados, o que favorece reposição de preços e ajustes de carteiras de rentabilidade. Então, a gente prevê um ano de 2022 bastante positivo e com rentabilidades, inclusive, superiores, na nossa visão, de rentabilidade nominal ao que nós tivemos em 2021. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Lindomar, demanda, Henrique. Perfeito, Sérgio. Ainda aí completando a tua informação, janeiro e fevereiro foram meses que realmente nós sentimos em janeiro, estamos sentindo agora em fevereiro uma pequena retração na demanda, e essa retração está justamente em função dos estoques elevados dos clientes, né, do produto acabado, e essa retomada já em março, inclusive, já se fala em números acima de 360 mil, já a partir do mês de março, muito parecido com o que foi março do ano passado, justamente por essa redução dos estoques dos clientes, o que vai nos favorecer realmente manter os preços em patamares elevados aí para rentabilizar adequadamente as operações de embalagem. Mesmo que os estoques tenham aumentado um pouco, né, eles estão em níveis acima das médias históricas de estoque, né, isso também foi apresentado ontem para a FGV, o que isso pressupõe que vai haver alguma reposição de estoques aí nos próximos meses. Os estoques estão abaixo dos níveis médios históricos, né? Então, as empresas deixaram de comprar papelão ondulado com medo aí de uma retração de demanda no início do ano, mas elas devem repor estoques aí nos próximos meses e ficar mais próximo das médias históricas. Henrique, não sei se você quer complementar, papel? Não, Sérgio, você disse tudo, está muito bem colocado. Muito bem. Nós temos várias outras perguntas aqui, então vamos para a próxima. Do Ângelo Lambassi, boa tarde. Entende que o fornecimento de aparas é sustentável dentro da faixa de R$700 por tonelada? E como os clientes têm reagido a essa política de manutenção de preços versus a redução de aparas? Na realidade, a média histórica de preço de aparas é ao redor de R$700 por tonelada. Se nós pegarmos aí, retrocedermos aí alguns anos, nós vamos ficar ao redor de R$700 por tonelada de preço médio histórico, que é o preço onde existe ainda algum estímulo para o catador lá na ponta final de continuar pegando aparas aí na rua. Os catadores, eles representam mais ou menos 20% desse mercado. Então, é quase como se fosse um piso, né, no preço das aparas no mercado interno. Então, a gente acha que estabiliza aí ao redor de R$700, o que remunera adequadamente a cadeia, talvez não remunere tão bem o catador, mas é um nível que eu acho que é sustentável, sim, na medida em que você tem uma sobreoferta de aparas, seja pela regularização do sistema de coleta, que foi muito prejudicado ao longo da pandemia, e também pela maior oferta de papéis de fibra verde no sistema, importação, que contribuiu para essa queda nos últimos meses e que prossegue, na nossa visão, por mais algum tempo. Então, não vejo as aparas caindo abaixo desse nível, mas vejo as aparas, nesse momento, indo para um patamar aí próximo a R$700 por tonelada. Claro que isso, como você mesmo traz alguma pressão de redução de preços na ponta das embalagens, mas, por outro lado, a gente tem, de um lado, uma demanda se fortalecendo, que eu acho que é o ponto mais importante, e custos, né, de toda a ordem que subiram nos últimos meses, né, custos de insumos, de mão de obra. Então, há uma inflação de custos que justifica a manutenção desse nível de preços que nós temos hoje. Perfeito. O Lucas Bulhões, ele pergunta aqui, temos alguma projeção de como será a dívida líquida EBITDA futura?
Esse ano nós temos a execução dos projetos da plataforma Gaia, e com isso a gente vai alavancar um pouco mais a empresa. Nossa projeção para os projetos que já estão aprovados pelo Conselho é nós chegarmos aí ao redor de 1,8, duas vezes, no máximo 2 vezes, abaixo ainda da nosso target de estrutura de capital, que é 2,5 vezes, e alavancar muito rapidamente em 2023, 2024, por conta do retorno dos projetos da plataforma Gaia, né? E aí o desafio está sendo já a concepção do novo ciclo de investimentos, de expansão que tá acontecendo. Nós estamos na fase aí de estudos, né, para definir o nosso próximo ciclo de investimentos, para que a gente possa aproveitar esse espaço de mercado que a Irani tem competitividade e está preparada para entrar. O Ângelo Lambasti pergunta de novo aqui: no relatório enviado hoje, é apresentada a informação de 30% de vendas para o segmento de abate. É um mix diferente do setor de embalagens. Isso é uma estratégia de diferenciação? Esse é aquele gráfico que no release... Sim. São os frigoríficos, basicamente. Aqui, né? Sim. Na realidade, é um pouco de estratégia, sim, porque é um segmento muito dinâmico e representativo do setor como um todo, mas é também uma questão geográfica. Nós temos uma planta, a planta de Santa Catarina, e inclusive nós ampliamos essa planta esse ano, que ela está localizada naquele cluster de empresas frigoríficas ali de aves e suínos. Então, tem Frimeza, Aurora, BRF, tem Seara, JBS, todos têm operações aqui naquela região, e nós somos um dos principais fornecedores de papelão do lado para essas grandes empresas. Então, é uma mistura de estratégia pelo dinamismo do setor, e que tem uma perspectiva positiva, inclusive para esse ano, de exportação principalmente, e localização da nossa planta aqui de Santa Catarina. Certo. O Daniel Gouveia pergunta qual seria o patamar de margem de EBITDA sustentável no longo prazo? A atual margem de 32% é sustentável? Quando nós fizemos a projeção desse ciclo de investimentos, a gente estava imaginando margens aí próximas de 35%, após o ciclo de investimentos da plataforma Gaia. Nós estávamos, evidentemente, partindo de um nível de EBITDA bem menor, e de receita também bem menor. Agora, nós estamos imaginando, com a plataforma Gaia, a partir de 2024, que é quando a gente está capturando todo o retorno da plataforma Gaia, ou dos 3 principais investimentos, a gente navegar entre 35% e 40% de margem de EBITDA. É extremamente alto, é uma musculatura que a empresa adquire e uma geração de caixa muito forte, justamente para ela ter condições de fazer o próximo ciclo de investimentos, que pressupõe aí um CAPEX bastante importante. A Marina Faleiros, ela coloca o seguinte: temos notado um cenário de muita pressão para os papéis reciclados no primeiro trimestre do ano. Vocês esperam queda de preço médio do papel, até por conta da queda das aparas? A demanda ruim no mercado doméstico, na leitura da empresa, é afetada por quais fatores? Oi, Marina, tudo bem? Na realidade, a pressão por redução de preço dos papéis de PO que estão no mercado, ela é muito grande mesmo, e de fato a gente já reduziu o preço de papel miolo, né? Porque você tem uma oferta de papel estável e você tem uma sazonalidade de papelão do lado. Então, as empresas que tipicamente compram um volume no segundo semestre, chega nessa fase do ano, elas compram menos, e isso acaba pressionando os preços para baixo, potencializados, evidentemente, agora pela queda das aparas. Então, você tem, de um lado, a queda das aparas, do outro lado, uma demanda menor pela sazonalidade de início de ano. Então, acaba acontecendo, tipicamente, essa queda de preços, e esse ano um pouco maior, em função dessa queda forte das aparas no último trimestre. O que nós estamos fazendo e várias empresas, para não ter tanto impacto, né, essa redução de preços e não atingir as embalagens, é exportar mais papel, e a gente está fazendo isso, e outras empresas têm feito isso para deixar o mercado interno um pouco mais enxuto. Certo. A Ana Paula, que parabeniza pelos resultados, o Ângelo também, o Ângelo Lambasti. A próxima pergunta aqui é do Alexandre Assali. Acham possível manter o nível de ROIC do quarto trimestre para 2022?
A gente acha que sim, evidentemente, tudo depende da dinâmica de mercado e da demanda, né? Se acontece como nós estamos prevendo, uma recuperação do consumo de alimentos pelo auxílio emergencial no segundo trimestre e uma dinâmica favorável pela sazonalidade no segundo semestre, nós não vemos pressão para redução de rentabilidade muito forte. Então, a gente acha que vai ter um ano bastante favorável também em termos de rentabilidade em 2022, mantendo-se ou até elevando, nesse primeiro momento, o nosso ROIC, que vem em ascensão já há alguns trimestres. O Santiago Gottschall, ele pergunta aqui o seguinte: considerando que o custo CIF das aparas é menor em Minas Gerais do que em Santa Catarina, por que os investimentos estão sendo feitos em Santa Catarina? A Santa Catarina é nosso site mais competitivo, nós estamos próximos da floresta, né? Então, nós temos um raio médio das nossas florestas de 20 quilômetros, praticamente a fábrica está no meio dos nossos ativos florestais. Temos energia própria com 3 PCHs, e agora com o investimento da caldeira nós vamos ficar autossuficientes em energia no site de Santa Catarina. 4 máquinas de papel no mesmo site, o que faz com que a gestão seja compartilhada e muito mais eficiente. O nosso principal site é Santa Catarina, a origem da empresa é Santa Catarina, e o site mais competitivo é de Santa Catarina. O site de Minas Gerais é um site relativamente pequeno, uma máquina de papel de 5.000 toneladas, que nós devemos fazer um investimento ainda nesse conceito da plataforma Gaia, e eventualmente colocar uma planta de embalagem lá no futuro, para que a gente tenha um site que seja uma unidade recicladora completa. Ou seja, você vai captar aparas na Grande Belo Horizonte, reciclar o papel, produzir a embalagem e vender também naquela região, o que nos dá uma vantagem estrutural de custos bastante relevante se você tem tudo isso no mesmo local. No caso de Santa Catarina, é um site apropriado principalmente para papéis de fibra virgem e papéis reciclados ali voltados para a nossa unidade de Santa Catarina. Temos várias perguntas aqui ainda. Aqui a Mariane está perguntando: parabéns pelos resultados. Podem comentar sobre o programa de CAPEX, se foi realizado algum ajuste no orçamento por aumento de preços? Não. Como eu falei, nós estamos conseguindo manter o CAPEX bem alinhado com aqueles projetos, com aquele orçamento original. No caso do Gaia 1, nós estamos um pouco abaixo. A gente só uma coisa, a gente fez uma revisão lá atrás, né? Então, assim, ele já está atualizado já há uns 6 meses. Ele foi feita uma revisão porque nós estávamos na fase inicial de planejamento, de orçamentos e tal, de um planejamento mais fino do projeto. Aí houve uma revisão, né? E esse valor que eu me refiro dos R$1 bilhão já é o valor revisado. Para este valor, nós não temos surpresas. O Gaia 1 está levemente abaixo desse orçamento, não usamos ainda o valor de contingências, mas, evidentemente, pode ter surpresas ao longo do ano, e mão de obra, alguns projetos ainda que estão em fase de negociação. O Gaia 2 está praticamente concluído e ficou super alinhado, ficou levemente abaixo, e o Gaia 3 está um pouco acima, mas é um projeto menor, que deve ter um impacto aí pequeno do que em relação ao que estava previsto originalmente. Então, não temos surpresas de custo, e prazos estão, nos 3 projetos relevantes, eles estão um pouco anteriores aí ao que estava previsto originalmente. O Rafael Rangetti também pergunta: parabéns pelos resultados. Alguma novidade sobre o mercado de carbono, de crédito de carbono, que possa influenciar a Irani no futuro? Sabe falar, Juliano? Responde aí, eu também não tenho muita... Não, na verdade, assim, nós, assim, várias outras empresas que têm base florestal, tem alguma expectativa de monetizar esses créditos de carbono, né, seja das florestas plantadas ou das nativas. Isso andou um pouco com essa questão da regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, abrindo caminho para que se regulamente esse mercado. Também está evoluindo o mercado de voluntário, de alguma forma, né, acho, no Brasil e no mundo, de forma que acho que no futuro pode ser sim que a gente consiga monetizar, mas é muito cedo ainda para precisar falar em montante, tem divergência de metodologia, entendimento com a metodologia utilizada. Então, acho que não é algo que estaria no horizonte próximo, tá?
mas tem esse potencial aí, essa externalidade que pode se beneficiar, que a empresa pode se beneficiar no futuro. O que a gente tem são 2 projetos de crédito de carbono que não é de floresta, é redução de emissão, que foi mencionado no início da apresentação, estão gerando crédito, a gente está vendendo. O montante, até pelo preço do crédito, hoje não é tão relevante, também não é importante no ponto, a ponto de afetar as DRs. Tá? Então, o mercado de carbono está mais ou menos, de forma bem resumida, por aí. Deixa eu adiantar aqui que temos bastante pergunta. Carlos Xavier diz o seguinte: parabéns pelos resultados. Poderiam comentar melhor sobre a TIR real projetada para os ciclos de investimentos da plataforma Gaia? Ela gira em torno de 20%, em média, né? Mas ela deve ter alguma alteração importante por conta a real, da... acho que está pedindo a TIR real aqui. A real quanto que é? É 15, né? A real é um pouco abaixo, né? Mas quando a gente fala de TIR do projeto fechado, a tendência é que a gente tenha resultados melhores do que aquela projeção inicial, por conta da melhoria da rentabilidade dos papéis, em função dos aumentos de preços do último ano. Então, a gente pega lá papéis de fibra virgem, que vai ter um impacto relevante aí no projeto da Caldeira. Eles subiram 30% no ano passado. Então, houve uma ampliação de margem por tonelada desses papéis relevante e vai alterar aí o cálculo do retorno desses projetos positivamente, né? O preço da energia também é uma variável importante, que pode afetar positivo ou negativamente aí o retorno, né? Mas numa visão de longo prazo, o retorno está bem alinhado aí com preços históricos, né? O Vitor Poli pergunta o seguinte: como enxerga uma competição no setor, principalmente com a entrada de um grande player? Consolidação do setor, o grande player que você se refere provavelmente é a CMPC comprando a Iguaçu, né? A gente dá muito boas-vindas para empresas boas como a CMPC, porque quanto mais boas empresas têm, mais organizado o mercado, mais foco em rentabilidade, mais valorização do produto e de serviço. Então, a gente não tem nenhum problema com bons entrantes, né? A consolidação no papelão do lado, ela não é simples, são poucas empresas potencialmente consolidáveis, tem empresas menores e pequenas, tipicamente tem muitos problemas de contingências, de ativos depreciados, de práticas comerciais desalinhadas, que não faz nenhum sentido para nós avançarmos. Nós preferimos avançar com crescimento orgânico, com alta tecnologia, porque você desloca os teus concorrentes naturalmente pela tecnológica e pela competitividade, a comprar, eventualmente, algum player que não tenha competitividade, a gente tem que fazer um sobreinvestimento nos seus ativos. Mas, evidentemente, que existem algumas boas empresas, né, que podem ser potencialmente consolidáveis ali na frente. A gente não vê esse momento como um momento adequado, seja pelo valor das ações da Irani, no momento, seja porque o resultado dessas empresas pode estar um pouco acima da média histórica. O João Opelt, ele pergunta aqui qual o guidance de crescimento para receita e lucro para 2022. João, a gente não divulga guidance, tá? A gente não tem essa política, né? Então a gente não pode falar de previsão de lucro e receita futura, tá? O Alexandre Assani pergunta: com esse valuation deprimido, a Irani poderia ser alvo de aquisição? Sempre há, potencialmente. Nós temos um grupo controlador que tem controle absoluto sobre a empresa. Esse grupo controlador, pelo menos a sinalização que se dá para os executivos é de manutenção do controle e de aposta no crescimento futuro da empresa, como uma das empresas mais competentes do setor e potencialmente uma plataforma de consolidação, mas evidentemente somos uma empresa de capital aberto e sujeitos a alvos. O Henrique Lacerda pergunta: prezados, de que forma vocês acham que a invasão da Rússia na Ucrânia pode afetar os preços de venda no prazo? Na realidade, tem uma inter-relação muito forte entre tudo, né? Eu acho que o preço de commodities lá, o pouco deve ter
uma reação rápida, commodities agrícolas, commodities minérias, né, por conta da Ucrânia ser um exportador agrícola relevante, e a própria Rússia. Então, vai depender das sanções que forem impostas e quanto isso pode impactar a oferta de commodities mundial. Isso pode favorecer o Brasil em alguns campos e prejudicar, eventualmente, se houver uma queda da atividade econômica, principalmente nos Estados Unidos e na China. Isso afeta, eventualmente, se você tem uma queda da atividade econômica nos Estados Unidos, pode ter, eventualmente, uma queda no consumo de craftliner, que faz com que os Estados Unidos venda mais craftliner no mercado externo e afete o preço de craftliner e afeta as exportações de craftliner brasileira. Então, assim, tudo está todo numa mesma cadeia, né? Evidentemente que a gente não consegue prever nesse momento todos os impactos que uma guerra dessa envergadura pode ter no contexto mundial. Fechado aqui. O José Pecani, ele comenta: recompra de ações e show de bola. O André Saldanha diz o seguinte: só para confirmar, vocês aumentaram o preço de papelão do lado no começo de 22? Não aumentamos. Só pelo lado, nós estamos com preços com alguma queda no início de 2022, mas pequena. Houve um pequeno aumento no último trimestre, né? E nós tivemos, sim, aumento dos preços de papéis de mercado, papéis de fibra virgem no mercado interno. Nós tivemos um aumento no quarto trimestre de pouco mais de 4% e temos aí um complemento desse aumento ao longo do primeiro trimestre de 2022. Então, papéis para o mercado interno, para convertedores no mercado interno. E estamos também fazendo ajustes de preço de papéis em dólar também no mercado externo, compensando parcialmente essa valorização do real em relação ao dólar recente. O Alexandre Assali, ele deixa só um comentário aqui: muito obrigado e parabéns pelos resultados e pela visão de pessoas que vocês demonstram e vêm sendo reconhecidos. E aí uma última pergunta que é do Vitor, tem relação com a anterior, do Vitor Poli. Quando ele menciona o grande player, ele menciona a Suzano. Isso é no caso da Suzano planejando se tornar um player relevante em papéis para embalagens. Quando ele se referiu ao mercado do novo player. Houve uma notícia recente que eles teriam algum apetite para entrar nesse setor, que de fato o setor de papéis para embalagem é o setor mais dinâmico do mercado de papel como um todo e que tem um potencial de crescimento muito forte para os próximos anos. Mas não sei o quanto eles estariam dispostos a... É uma dinâmica muito diferente do que eles estão acostumados, sobretudo no mercado de celulose de mercado, né? Onde eles têm uma participação enorme. Eles operam, evidentemente, com tissue e com papel de imprimir e escrever, mas o mercado de papéis para embalagem ele tem as suas peculiaridades bem específicas e que faz com que não seja tão simples essa entrada. A não ser adquirindo um player tradicional, aí pode ser. Entrou mais uma pergunta aqui, acho que essa é a última, a gente pode encerrar. Qual é o market share da Irani em papéis para embalagens? É ao redor de 5%. Nós temos 300 mil toneladas, grosso modo, de produção de papel por ano. Nós temos cerca de 5% do market share. Nós somos a terceira maior empresa de papéis para embalagem do Brasil. Muito bem. Eu acho que era isso aqui. Perguntas? Podemos encerrar. Muito bem. Agradecemos muito aí a presença maciça aí, com um número grande de participantes, né, na nossa live. A gente fica muito feliz aí de estar podendo compartilhar com vocês os resultados tão positivos que nós tivemos aí em 2021. Forte abraço e espero que a gente continue aí com excelentes notícias aí nos próximos trimestres. Um abraço grande. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.